Olá, pessoal. Eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de física e o tema será trabalho e potencial elétrico. Para a gente iniciar, né, existe a coisa chamada energia potencial elétrica. Então, quando a gente tem duas cargas próximas, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que vai haver um campo elétrico, né? Então, uma das cargas está gerando o campo elétrico ao seu redor. E aí, com isso, a gente lembra que existe uma força, né? Então, quando duas cargas estão próximas, vai acabar gerando uma força entre elas, né? Uma força de mesmo modo, de mesma direção em sentidos opostos. E aí, com isso, vai haver aquele que a gente chama de movimento espontâneo, né? De atração e repulsão, né? Dependendo das cargas, né? Se são opostas e são iguais. E aí a gente olha para isso daqui, olha, existe uma similaridade com a energia potencial que a gente viu, né? Então, por exemplo, a energia potencial gravitacional. A gente tem um campo gravitacional em torno da Terra e ocorre uma força entre as cargas, então, no caso, a força-peso, que atrai o corpo para próximo do centro da Terra, né? Para a superfície da Terra. Vai ocorrer um movimento espontâneo, que é esse movimento de aproximação. Então, pô, é tudo igual, cara, tudo igualzinho. Então, a energia potencial elétrica, ela é similar como qualquer outra energia potencial que a gente viu, né? E aí a gente vê que a gente pode, com essa energia potencial, a gente pode calcular, né? Que a gente viu que existe a força, existe a atração, existe movimento. E aí, nesse caso, a gente está tratando de quê? Duas cargas distantes uma da outra. Então, a gente tem que a energia potencial elétrica vai ser a constante eletrostática, né, que a gente viu, que é 9 vezes 10 a 9 no vácuo. A carga, a carga Qzinho, ou Q1 ou Q2, tanto faz, né, o que você preferir, mas eu uso Qzão e Qzinho, que é o que a gente está indicando aqui na figura, e a distância entre elas. Então, com isso, eu calculo quem vai ser a energia potencial elétrica entre duas cargas, digamos assim. E aí, e a energia disso daqui vai ser em joules. E aí a gente tem o potencial elétrico, né? Então, o que seria o potencial elétrico? Ele vai ser a propriedade do espaço armazenar energia por unidade de carga. Qual que é isso, Isabela? Então, olha, aquela carga, se a gente colocar um ponto P, o que ele vai sentir de potencial ali elétrico, né, digamos assim. Então, qual vai ser a energia que ele vai estar sentindo pela unidade de carga que está chegando ali? Então, o potencial, ele vai ser uma energia, uma grandeza escalar. Ele é o ponto está sentindo apenas, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma direção, é uma grandeza escalar. Então, é que aquele ponto está vendo com a energia por unidade de carga. E aí eu tenho que o potencial elétrico, ele pode ser calculado como o K, que é a constante eletrostática, a carga do corpo que está próximo e a distância. Então, o potencial elétrico no ponto P vai ser a multiplicação da constante, multiplicado pela carga que está próxima, dividido pela distância que está ocorrendo entre um e outro. Então, isso é o potencial elétrico daquilo dali. E aí, o potencial elétrico, a gente pode olhar para ele e vai ver assim, se a carga for positiva, ou seja, se ela for maior do que zero, eu vou ter um potencial nesse ponto P sendo positivo. Se a carga for menor do que zero, ou seja, negativa, eu vou ter também um potencial elétrico ali negativo. Porque quando a gente viu, principalmente com as forças, a gente viu aqueles dois tracinhos em volta do Q. Então, lembra que eu falei que a gente não precisava levar em consideração o sinal da carga. A gente só importava qual era o tamanho, né? Qual era o módulo dele. E aí, nesse caso do potencial elétrico, a gente precisa levar em consideração, porque o potencial altera para negativo ou positivo. Tudo bem? Então, esse é o nosso potencial elétrico. E aí, pessoal, seguindo a lógica, a gente viu energia, a gente viu o potencial e agora a gente vai ver o trabalho. Então,
como tem energia, tem associado, vai existir um trabalho também associado à força elétrica. Então, imagina que eu tenho uma carga Qzinho, que ela está no ponto A, e a gente segue por um caminho aleatório até fazer com que ela chegue no ponto B. E em todo esse momento, ela está no campo elétrico da força da carguinha Qzão, né? E aí, imagina, a força elétrica, ela é uma força conservativa. Então, o trabalho, ele não vai depender do caminho, igual a força peso e por aí vai. Então, se o trabalho não depende do caminho, a gente pode calcular o trabalho da força elétrica como a variação, né, do potencial elétrico entre os pontos multiplicado pela carga. Então, eu tenho o trabalho da força elétrica, vai ser a carga que está sendo transportada, tá, gente? Vezes o campo elétrico, o potencial do ponto B menos o potencial do ponto A, tá? Então, esse é o trabalho. Então, ou a gente pode, né, reduzir como, lembrando, né, VB é a diferença entre os pontos A e B. Então, eu tenho que a carga vai ser o Q vezes o U, né? O U é a diferença de potencial entre os pontos. Então, a gente vai poder calcular quem é VA, a gente vai poder calcular quem é VB, porque o potencial é gerado, né, pela carga Q+, e a gente acabou de ver sobre eles. Então, encontrar quem que vai ser o trabalho associado a esse movimento de mudar a carga Qzinho de local. Tudo bem? E aí, voltando, né, esse tópico, a gente falou já desse tópico antes, porque de superfícies equipotenciais, que eu queria explicar um pouco para vocês a questão do campo, o que o campo vai fazer, né, se a gente for alterado. E aí, a gente viu isso daqui, a gente viu o campo, né, de uma carga positiva sai da carga positiva, e o campo de uma carga negativa vai entrar, né? Vai estar apontando para o seu centro. Então, como a gente sabe que o potencial é K, né, vezes Q, vezes a distância, e aqui nesse caso a distância vai ser R, então o que a gente viu? Que vai ter o mesmo valor de potencial elétrico, o mesmo raio, né? Então, nesse caso, a gente pode ver aqui, ó, se eu tenho essa casca B aqui, azul, todos os pontos dessa casca B vai ter o mesmo valor de potencial elétrico, enquanto todos os que estão nessa casca avermelhada aqui também têm o mesmo potencial elétrico. Então, essas são as chamadas superfícies equipotenciais, ou seja, em todos os pontos eu tenho o mesmo potencial elétrico. E, além disso, existem duas coisas a ser faladas. As superfícies equipotenciais, elas são perpendiculares ao campo elétrico, ou seja, elas vão formar esse ângulo de 90 graus que a gente está vendo aqui em verdinho. Então, as superfícies equipotenciais e o campo elétrico são perpendiculares entre si. E o campo elétrico sempre aponta no sentido da maior superfície equipotencial para a menor. Então, por exemplo, se a gente olha aqui, o campo elétrico está saindo do positivo e está se afastando da carga. Então, quanto mais afastado da carga, menor vai ser o potencial ali naquela carga, né? Então, se a gente olhar aqui B e A, B está mais próximo da carga. Então, o campo elétrico está saindo de B, digamos assim, e indo em direção a A. Então, eu tenho que A é menor, né? O potencial de A é menor que o potencial de B. Enquanto a carga negativa faz o quê? Os que estão mais distantes, eles estão se aproximando tá indo em direção à carga, né? Então, os que estão mais distantes estão o quê? Tá saindo do mais distante e indo para o mais próximo. Nesse caso, é o inverso. A carga de A, que é a carga de fora, vai ser maior que a carga de dentro, porque o potencial diminui conforme você vai chegando próximo a uma carga negativa, né? Já que o sinal, nesse caso, importa. Tudo bem? Então, aqui, para a gente relembrar um pouco das superfícies equipotenciais, entender um pouco disso, né? Porque ela vai estar ao redor do campo.
E aí, voltando também ao campo elétrico uniforme, nós vimos que existe o campo elétrico uniforme, ele vai estar perpendicular e tudo mais. Só que às vezes a gente pode gerar um campo elétrico uniforme entre duas placas. Se eu colocar outras placas que tenham potenciais diferentes entre essas placas que têm cargas, né? Então, que eu vou chamar de V1 e vou chamar de V2, ou VA e VB, eu tenho o seguinte, eu tenho que vai surgir uma força elétrica que vai, né, uma carga vai em direção à outra. Então, como a gente tem uma diferença de potencial, vai tender a carga de sair de um lugar e ir para o outro, né? Isso que faz a DDP, né? Então, levando em consideração a distância entre esses dois, né? Esses dois locais, que o VA e o VB, eu vou ter o quê? Que essa diferença de potencial entre A e B vai ser igual ao campo elétrico, que é uniforme nesse caso, multiplicado pela distância. Então, a gente vai poder encontrar uma relação entre o campo elétrico uniforme e a variação, né, a diferença de potencial que ocorre entre essas duas placas. Né? Então, isso leva em consideração também a distância. Tudo bem, gente? Então, aqui, a gente relembrando um pouco do campo elétrico uniforme e introduzindo a questão de potencial, né, de variação de potencial nesse negócio. Lembrando que, né, a gente acabou de ver isso no anterior, mas só para lembrar que o U vai ser o quem? O V de B menos o V de A. Então, o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. Isso vai dar essa diferença de potencial entre as placas. E aí a gente acaba a nossa aula agora falando do potencial. Eu deixo a frase de Roosevelt para vocês, que ele fala: acredite que você pode e já estará no meio do caminho. É isso, gente, nós podemos. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.